Som é bom, amém, irmãos? Amém? Vamos continuar, na realidade, a última ministração do dia, a nossa última ministração, mas que tudo que foi falado hoje, se você não participou, está tudo gravado, depois você pega uma cópia, acessa na internet, aí alguma coisa, para você pegar tudo que foi ministrado hoje, porque tudo que foi ministrado foi com o propósito de alicerçar vocês em uma base firme, para vocês poderem caminhar. Foi falado agora sobre propósito, foi falado sobre liderança, foi falado tantas coisas hoje aqui que são a base, na realidade uma base para as nossas vidas. E eu quero continuar falando também, sobre igreja, sobre propósito de igreja, propósito do cristão, princípios que nós precisamos viver. E uma frase que eu já disse hoje, mas eu quero começar essa ministração falando, é que o diabo deseja que o mundo não respeite a igreja. Por isso ele tem criado uma igreja sem respeito. O objetivo do diabo é que a igreja perca o respeito das pessoas. Então o que é que ele está fazendo? Ele está deixando a igreja crescer sem respeito próprio. A igreja, eu falei já que a igreja tem perdido a chance de ser um referencial. As pessoas não olham mais para um crente como referência. Puxa vida, aquela pessoa ali é crente, é especial, é diferente, é separada, é um cara, puxa vida, eu queria ser desse jeito. As pessoas não olham mais assim. As pessoas não olham para a igreja mais como uma igreja como sal e luz. As pessoas olham para a igreja como mais um crente, como mais uma igreja, como mais alguma coisa que está chegando aqui para Maranguape, mais uma igreja que abre na esquina. E eu sempre falo, Maranguape hoje tem mais de 40 ministérios, não é 40 igrejas, 40 ministérios. Batista, Assembleia disso, Assembleia daquilo outro. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é fiel. E cada uma dessas é um ministério com várias congregações. E quanto mais igrejas se juntam em Maranguape, pior Maranguape fica. Quanto mais igrejas são fundadas, espalhadas em Maranguape, mais pior Maranguape está ficando. Por quê? Porque a igreja não tem sido referencial, não tem sido sal, não tem sido luz. Nós temos sido uma placa de igreja, um prédio levantado, pessoas que chegam e saem e nada muda, nada acontece. Então, o nosso papel, dentre outras coisas, nessas horas de hoje, é trazer um acordar, um sacudir, um levantar do nosso entendimento e vivência de igreja. E o diabo tem feito isso. Ele quer que a igreja comece a andar fora do padrão de Deus e dentro do padrão do mundo. É por isso que você vê a igreja e o mundo e já não consegue dividir quem é quem e o que é o que. Você não sabe quando uma pessoa é crente ou quando não é. Você não sabe quando a igreja é a igreja evangélica mesmo ou é o que é. Ninguém sabe mais. Você não consegue diferenciar. Por quê? Porque a igreja tem vivido o mesmo princípio que o mundo tem vivido. A igreja tem vivido a mesma base, as mesmas coisas do mundo. A igreja deseja o mesmo que o mundo deseja. Se nós chegarmos numa igreja aí qualquer e perguntarmos o que você veio fazer na igreja, eu vim buscar a minha bênção. O que você veio aqui? Eu vim buscar alguma coisa, eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero prosperar, eu estou ruim de vida, eu estou ruim das pernas. E se nós pensarmos bem, Deus vai nos dar isso? Vai, mas não é isso o objetivo de nós irmos à igreja. Por quê? Porque tudo isso o mundo já procura. Na realidade nós deveríamos ser diferente deles. Eles procuram prosperidade e só isso. E a igreja tem se tornado isso. Eles procuram coisas e a igreja tem ido no mesmo caminho, procurando coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. Perdemos o referencial, perdemos a luz, na luz própria, perdemos o gosto de sal, perdemos a claridade de ser luz. Porque quando você fala com alguém do mundo, ele está ali, e o que é que ele vai falar? Ele vai falar da roupa dele, das coisas dele, da mentalidade dele. E quando você vai falar com um crente, ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque hoje a igreja e o mundo estão andando de mãos dadas, quando não poderia haver essa unidade de comungar princípios e valores. A igreja não pode comungar de princípios e valores mundanos.
Não existe isso. A igreja tem que transformar, não ser transformada pelo mundo. A igreja tem que libertar, não ser escravizada pelo mundo. E é o que nós mais vemos, é isso. Então, a nossa função hoje aqui também é para abrir a nossa mente para esse ponto. Para que nós venhamos estar na igreja, não estar, mas ser igreja. Não apenas estar de corpo presente, não apenas vir para a igreja com um padrão de crente, com a Bíblia de crente, cantando música de crente, não, mas sendo em essência, não apenas em quatro paredes durante 2 horas ao domingo à noite, porque é muito fácil ser crente domingo à noite. É muito fácil ser crente quando todo mundo está cantando um louvor, você levanta a mão, adora, você está ali em comunhão com todo mundo, pega a Bíblia, roda para um lado, lê, olha para o outro lado, lê, dá glória a Deus, diz aleluia. Mas e depois que você sai da igreja no resto da semana, qual o padrão que nós temos vivido? Qual o padrão nós temos estabelecido na nossa vida e servido de exemplo para o próximo? Precisamos pensar sobre esses assuntos. Por quê? Porque nós não podemos negociar os princípios bíblicos. Nós não podemos negociar princípios de salvação. Não, mas todo mundo faz. Cara, todo mundo faz, mas tu não é todo mundo. Tu é sarado, tu é salvo, tu vai morar no céu, tu não é todo mundo. Todo mundo está lá na bebida, todo mundo está lá nas drogas. Você não é todo mundo. Você não pode negociar os princípios basilares do Evangelho. Aquilo que lhe salva, aquilo que lhe liberta, aquilo que lhe transforma. Não pode haver negociação, não tem meio termo. Não, eu sou crente, mas eu acho que uma musiquinha, uma piadinha, uma palavrinha, um beijinho, uma saidinha, não tem nada a ver. Nós não podemos brincar com a Bíblia nem com Deus. Nós não podemos negociar os princípios. Princípios são princípios e não mudam. Deus não mudou o nível de padrão dele. Deus não mudou. Os anos passaram, a sociedade mudou, mas o padrão de santidade de Deus ainda continua. Os padrões de princípios cristãos para levar o homem ao céu continuam. Cristo vai levar para o céu uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga. O princípio não mudou, o padrão de beleza da igreja não mudou, a cobrança de Deus para ter a sua noiva não mudou. Precisamos entender essas verdades, porque senão nós vamos ser apenas mais um crente sentado em um banco de uma igreja, achando que pode ser que amanhã eu me desvie ou não. Eu sou fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou fraco. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal. Por quê? Porque eu vivo negociando princípios. E nós não podemos negociar princípios. Nós não podemos minimizar a ação do diabo, nem os padrões do mundo, ou os padrões de Deus, melhor dizendo. Não posso minimizar esses padrões. Deus tem um padrão para a sua vida. Você jovem, você homem, você mulher, Deus tem um padrão para você. Você não pode relativizar o padrão que Deus tem para você por causa das suas amizades, por causa do seu contexto de amizade, por causa da sua família, por causa do seu trabalho, por causa da sua faculdade, enfim, por causa de ninguém, nem de circunstância, nem de lugar nenhum. Você não pode minimizar os padrões de Deus para a sua vida. Diga amém. Por quê? Porque o que eu quero que você entenda é que o Senhor nos chamou para fazer uma missão. Temos várias missões, mas todas as missões convergem para um fim. Você pode ter uma missão de fazer pão, como foi falado, mas converge para um fim. Você pode ter uma missão de mexer no computador, mas ela vai convergir para um fim, para um objetivo. Todos têm o mesmo objetivo, mas como é que eu vou levar o reino dos céus, o reino de Deus, com esse nível de padrão para as pessoas, se eu não quero viver esses padrões? Não é que eu ainda não vivo, porque eu estou sempre em processo de transformação, mas não tem como eu transformar uma pessoa de acordo com a palavra se eu mesmo não buscar essa transformação, porque muito mais do que pregar é exemplificar o Evangelho com as nossas vidas. A palavra pregada, ela entra no coração, mas o exemplo vivido, ele permanece muito mais. É ensinado que o ser humano, ele é audiovisual, ele escuta, mas ele quer ver, ele quer enxergar. Então se você fala para ele, ele escuta, mas se você fizesse tudo por imagem, ele captava muito mais. Então você prega o Evangelho para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, mas não vive aquilo que você prega, ele não vai querer nada com você.
Mas o contrário também é verdade. Você prega a palavra e vive, ou pelo menos tenta viver aqueles padrões quais não saem bíblicos. Aleluia! A pessoa vai olhar para você e diz assim: puxa vida, eu quero ser desse jeito. Essa pessoa é diferente. Porque para me transformar eu tenho que ser transformado. Não é uma transformação de uma vestimenta. Não é simplesmente o sal da amada igreja, noiva do Cordeiro, com a santa, poderosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa noite é um prazer estar com vocês aqui, aleluia. Porque o Senhor é. Não é mudar o seu timbre de voz. Não é mudar a sua roupa. Não é isso. É uma transformação interna. É uma transformação na alma. E essa transformação interna e na alma vai se exteriorizar, vai sair, vai se mostrar. Porque você vai falar do que você tem, você vai agir conforme o que está em você. Você vai ser para as pessoas o que você é para você mesmo e para Deus. Então o Senhor nos chama a vivermos esses princípios de transformação, para transformarmos, de evangelho, para levarmos o evangelho, esse padrão de santidade, para levarmos santidade para outras pessoas, para sermos luz, para levarmos luz para outras pessoas. Por isso não podemos negociar princípios nem padrões do Senhor. Diga amém. E eu até já falei sobre esse assunto de transformar, porque às vezes a pessoa vem para a igreja e no final das contas ela aprende regras. Quantas pessoas nós conhecemos que cresceram na igreja? Papai e mamãe levavam para a escola dominical, pequenininho, foi crescendo. Quando ele entendeu alguma coisa, ele foi embora e nunca mais voltou. Até hoje está no meio do mundo, o pessoal orando para ele voltar e não volta. Por quê? Porque na maioria das vezes, desde criancinha, ensinaram eles um padrão religioso, um padrão de religião, um padrão de crente. Tem que botar a gravatinha, tem que sentar naquele conjuntinho, tem que cantar aquele louvorzinho, tem que cantar aquele louvorzinho para começar, porque tem que ser aquilo ali, tem que fazer aquela oraçãozinha, tem que botar a Bíblia debaixo do braço, ler o Salmo 23 ou 91, e vai botando regras. Você não pode fazer isso porque Deus vai pesar a mão, Deus vai lhe castigar, Deus vai botar você no leito da morte, no leito da doença, no leito não sei do que, mas não sei do que. E na realidade você não vive uma liberdade que o evangelho é, mas você vive uma prisão que a religião é. Porque o evangelho liberta, mas a religião escraviza. O evangelho liberta, mas a religião... Para você ter uma ideia, Jesus chegava, era sábado, a lei dizia que o homem não poderia trabalhar. Ele dizia: receba a cura. Opa, você não pode curar ninguém, é sábado. Como assim eu não posso curar ninguém? Como assim? O sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O homem é superior ao sábado, então eu curo e vou continuar curando. Mas por que as pessoas criticavam ele? Por causa da religião. A religião tinha uma regra. A religião tinha uma regra. Aí quando Jesus curava, e a religião ela é cega. Porque quem foi que matou Jesus? Foram os religiosos, os sacerdotes da época. Quando Jesus pregava e curava as pessoas, a Bíblia diz: e eles tramavam ainda mais para matar Jesus. Como um sacerdote, como um religioso trama, articula à noite, nas madrugadas com outras pessoas: como eu vou matar o Jones? Não, ele todo dia ele passa por ali, ele vai ficar ali, tu vai ficar na esquerda, na direita, tu pega um pau, pega um revólver, ele pega uma baladeira. Quando ele vier, tu agarra no cabelo nele, eu pulo no cangote, eu dar um chute no pescoço, na cabeça, no pé. E isso era articular. Agora você imagina um líder religioso sentando em uma mesa com outros líderes religiosos para tramar a morte de um homem. Como é cabível e imaginável acontecer algo dessa forma? Por quê? Porque a religião cega. A religião lhe ensina um padrão. E aquele padrão, se você anda fora do padrão, as pessoas apontam o dedo para você. Você está fora do padrão, você vai morrer. Vamos matar você. Jesus vai botar você no leito da morte, no leito da doença, e vai passar o carro em cima, dar ré. Porque é o que nós aprendemos. E as pessoas têm vivenciado dessa forma, quando na realidade a gente lê a Bíblia e não encontra essa forma de amor de Deus. Então o evangelho não é me obrigar a cumprir uma regra, mas me transformar para mim não ter desejos contrários àquela regra. Não é eu não mentir por medo do que vai me acontecer, mas eu não ter vontade de mentir.
Não é eu vou olhar no Facebook, aí aparece aquela imagem assim, aí puxa vida, eu clico, mas se eu clicar, Deus vai pesar a mão, se eu não clicar, eu vou para o céu. Se eu clicar, Deus vai me pegar, se eu não clicar, eu vou ficar de boa. E faço, ou não clico, por medo e por obrigação e por peso da religião. Só que tem um problema, quando o peso da religião não é mais suficiente e quando a minha vontade é superior a ela, eu clico de novo, clico mais uma vez e o pecado já vai fazendo parte da minha vida, da minha essência, do meu caráter, da minha natureza. A religião não consegue mais me impedir porque ele já está entranhado dentro do meu DNA, dentro da minha alma. E a religião faz isso, mas o evangelho não faz isso. O evangelho lhe ensina de tal forma que você não tem mais desejo por aquilo. Aparece lá, vou clicar, não, porcaria dessa daqui. Eu não tenho mais nenhum pingo de desejo daquilo. Eu não tenho mais nenhum pingo de desejo de mentir, de olhar, de falar, de correr, de aquilo que me atrapalhava, daquilo que era pecado, daquilo que me escravizava. Eu não vou mais fazer, não por medo, não por um padrão religioso, mas porque eu estou liberto em Cristo Jesus. Amém? E isso é uma vivência cotidiana. Todos os dias você tem que correr para isso. Todos os dias você tem que buscar viver isso. Todos os dias você, puxa vida, eu errei hoje, mas amanhã não. Puxa vida, eu caí hoje, mas amanhã não. Puxa vida, hoje foi assim, mas amanhã não vai ser assim. Porque a nossa vida é uma vida de transformação, mudança, lutas. Uma hora a gente escorrega, parece que tem uma casca de banana que você leva uma queda, mas não é a queda o importante, é se levantar e não cair mais. E o Senhor nos chama para vivermos isso, para não vivermos esses padrões religiosos ou padrões mundanos, porque nós nascemos para ser transformados. Por isso que em Gênesis capítulo 12, abre aí por favor. Aleluia. O Senhor disse para Abraão, quando foi conversar com Abraão, disse: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que foi fazendo isso que Deus começa? Foi falando isso que Deus começou a obra na vida de Abraão. E Deus começa a tirar Abraão de um presente que ele estava e guiar ele para um futuro que ele sonhava. Amém? Deus começa a tirar Abraão de um presente onde Abraão estava, e Deus começa a guiar ele para um futuro que Deus desejava para Abraão. Mas como foi que isso foi possível? Algumas coisas tiveram que acontecer. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai da tua terra, fala de cultura, a cultura que nós estamos vivendo. Não tem como você ir para o céu se você continuar na mesma cultura do mundo. Não tem como você ganhar uma cidade, levar o evangelho, se você vive a mesma cultura daquelas pessoas que estão perdidas no pecado, perdidas na lama, sem ser sal e sem ser luz. Se você vive a mesma cultura, não tem como transformar. Por isso que Deus diz: sai dessa cultura, muda a cultura. Quando você muda a cultura e é transformado, você pode voltar para lá e transformar a cultura deles com a cultura do reino dos céus que há em você. Eu saio da cultura mundana, aprendo a cultura dos céus, para depois levar essa cultura do céu para lá novamente, transformar eles, assim como eu fui transformado. Depois Deus diz: e sai do meio da tua parentela. Fala de tradição. Não, mas eu aprendi assim. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu já tenho vivido a minha vida sempre dessa forma. Isso não quer dizer que está certo. Isso quer dizer que faz tempo que você está cometendo o mesmo erro e não se tocou ainda. E a tradição, ela aprende, e nós devemos arrancar tradições que são negativas, tradições que levam para longe do Pai ou me impedem de ir até o Pai. Até mesmo no meio da igreja, existem tradições que me impedem de ir para Deus. Vamos cantar um louvor? Vamos, amém. Aí vamos cantar que ele cresça sim, mas ninguém fica em pé. Ninguém levanta a mão, ninguém bate palma, ninguém mexe o corpo. É sentadinho, olhando para cá. Não fecha o olho, viu? Como é que eu adoro a Deus desse jeito? Termina o louvor, olha, é para cantar o louvor, é 3 minutos. Canta o louvor, negócio de ministrar não, viu? Negócio de ministrar não, é para cantar. Se mudar a letra, você está suspenso, você está disciplinado.
E essa tradição tem impedido a gente de ir até o Pai, de conseguir encontrar Deus e viver a verdade do Evangelho. Por isso ele diz para Abraão: sai dessa tradição perversa, que aprisiona. E ele disse: sai da casa do teu pai. Isso fala de proteção. A casa do pai é um local que todo mundo se protege. Quando o menino faz alguma coisa errada no meio da rua, para onde é que ele corre? Irmão, para dentro de casa. Eu me lembro que a gente morava bem aqui na antiga Palhoça. Aí antigamente não tinha essa via, isso há 20 anos atrás. Era só uma via, Maranguape e Fortaleza. E meu irmão estava do lado de lá, rebolando pedra pro lado de cá, com uma baladeira, milho, sei lá o que era, e bateu num carro. Quando o carro parou, o menino pareceu The Flash. Acabou que correu, quando viu, ele pulou o balcão lá da mercearia, já estava dentro do quarto, escondido. Para onde foi que ele correu? Para proteção. E onde era a proteção? A casa do pai. A casa do pai é aquela proteção que nós temos. Não, estou aqui protegido, eu vou viver isso aqui e não vou sair daqui. Mas aí Deus diz: sai da casa do teu pai, da tua parentela, da tua terra, porque senão não havia como haver mudança, não havia como Deus começar a trabalhar. E depois que ele começa a fazer isso, Deus começa a fazer alguma coisa na vida de Abraão. E a primeira coisa, ele chama Abraão para fora de onde ele estava. Abraão estava em um local, em um padrão. Deus tira ele daquele lugar e começa a transformar ele a partir daquela saída, a partir daquele desligar daquela situação que ele estava. Por quê? Porque tem um problema também que eu tenho que entender. Para que você está sendo salvo? Ou para que você é salvo? Para que você está se alimentando? Para que você está aqui? Para aprender, mas para levar para pessoas. Você vem para a igreja para se preparar para viver no mundo. A religião, querido, ela ensina o crente a viver entre quatro paredes. Ela traz uma regra e umas ideias para você viver dentro de uma bolha. Dali não saio, dali ninguém me tira, porque aqui é meu casulo de proteção. O Evangelho me traz para a igreja para me ser transformado, modificado, fortalecido, mas não é para ficar ali, é para ir ao mundo, levar esse mesmo Evangelho que me mudou, me transformou e me salvou. A religião lhe transforma para dentro da igreja, o Evangelho lhe transforma para fora da igreja. E o que nós precisamos entender também é: nós vivemos aqui para caminharmos para fora da igreja, para fora das paredes da igreja. Por quê? Porque é lá onde estão as pessoas que precisam. É lá onde tem um casamento que está sendo destruído e ninguém vai lá. É lá que tem um cara que está morrendo nas drogas e ninguém vai lá. E quem que tem que ir lá? É quem está transformado. E se nós não formos transformados ainda, como iremos? Quem tem que ir lá é quem está transformado, não para ficar dentro de quatro paredes, mas para sair. Mas se nós formos transformados apenas para ficar na nossa religião, na lei dos crentes, e ficar entre quatro paredes, como iremos? Precisamos romper com essas barreiras e mergulhar totalmente na presença e no querer de Deus. Romper, ou melhor, também dizendo, não se contentar com o que você já está conhecendo e vivendo, e mergulhar no desconhecido de Deus. Aquilo que nós conhecemos, amém pelo aquilo que nós conhecemos, mas Deus, Ele é infinitamente mais do que tudo que nós podemos conhecer ou imaginar. Então Ele tem muito mais. Se você está vivendo em um padrão, amém por esse padrão, mas Deus tem mais para você. Se você está vivendo em um nível, amém por esse nível, mas Deus tem muito mais para você viver. Agora você precisa querer mergulhar cada vez mais profundo, e quanto mais profundo você mergulhar em Deus, e você vai dizer: daqui não saio e daqui ninguém me tira, porque você descobriu um lugar, querido, que você não havia descoberto antes. Você descobriu um lugar que ninguém estava lhe mostrando antes, e quando você descobre esse lugar, as coisas começam a ser diferentes. E eu descobrindo esse lugar, eu descubro Deus. E muitas pessoas, irmão, não descobriram ainda Deus, descobriram uma religião. Uma pessoa que passa 10 anos na igreja e quando sai, desvia e fica pior do que antes, eu acho que essa pessoa não tinha encontrado Deus, ela encontrou alguns padrões religiosos para viver. Algumas regras que ela tenta, porque regra, irmão, você não consegue viver, você tenta segui-las. Essa regra.
e vive até uma prisão, e é por isso que muita gente não quer mais ser crente, porque quando fala de crente, o que é que as pessoas pensam? Uma blusa social, uma calça social, uma saia arrastando nos pés, um cabelo longo, um povo gritando aleluia e glória a Deus, não pode usar brinco, não pode usar a pulseirinha que o pastor... Não pode usar uma bermuda, não pode usar uma camiseta, não pode isso, não pode aquilo. E aí a pessoa, tá certo, eu aprendi o padrão. Aí tá lá, o irmão, todo de social, de calça social, de sapato social, com a Bíblia debaixo do braço, e ali naquele padrão religioso, mas quando chega em casa, ele não consegue se libertar de algumas práticas. Quando está no meio da rua, ele não consegue se libertar de algumas práticas. Por quê? Porque regras não libertam ninguém. A regra da religião não consegue libertar a alma do homem. Mas quando o Evangelho vem para o homem, ele liberta a alma do homem. A regra lhe ensina a andar ainda como aquele robô. Está ali andando. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Isso é regras. Só que o homem não consegue seguir regras. Porque as regras não foram feitas para serem seguidas. O crente não foi criado para seguir regras. O crente foi criado para entender e viver Deus. Amém? Você não foi criado para viver uma regra. Você foi criado para viver Deus. Quando você vive Deus, você não vai nunca desmantelar ou ir contra uma regra, seja ela qual for, porque você está em Deus. Cristo estava em Deus. Aí ele curava no sábado, ele ia contra uma regra imposta por homens, mas ele estava no Pai, ele não estava quebrando nenhuma regra. Você entende isso? É ali que nós devemos estar. Quando eu conheço o Pai, as coisas são diferentes. Estamos falando aqui sobre igreja, sobre entendimento, falamos sobre chamado, mas como é que eu vou aprender a servir a Deus? Eu vou aprender a servir a Deus de verdade quando eu encontrar Deus de verdade. Não tem como o homem servir a Deus de verdade se nunca encontrá-lo de verdade. Se o homem não encontra Deus, não tem como ele servir Deus. Mas todas as vezes que o homem encontra Deus, ele passa a servir Deus e fazer a obra de Deus. Isso é uma verdade. Isso é um princípio. O homem que quer servir a Deus sem encontrar Deus, ele vai começar a fazer o que ele quer. A primeira ministração nós falamos de homem gerando coisas fora do casamento, fora da aliança. Quando o homem não encontra Deus, ele vai querer gerar alguma coisa. Ele vai construir a igreja dele, o templo dele, vai gravar o CD dele, vai escrever o livro dele, vai fazer a pregação dele, vai ter o canal do YouTube dele, e ele vai começar a criar regras próprias para poder crescer, porque ele não encontrou Deus de verdade. Porque o que é que acontece quando nós encontramos Deus? Quando eu encontro Deus, eu não trabalho para Deus, eu coopero com Ele. E aqui é uma diferença. Existe uma diferença entre ser um trabalhador para Deus e ser um cooperador de Deus. O trabalhador de Deus, ele não sabe o que é que Deus está fazendo, mas ele quer fazer alguma coisa. Então ele vai começar a fazer qualquer coisa. Amém? O cara que não encontrou Deus, ele quer trabalhar para Deus, mas não sabe o que fazer. Então ele vai começar a fazer qualquer coisa. Por exemplo, nós estávamos montando essa estrutura. Aí eu estou aqui trabalhando. Aí você chega, eu vou ajudar o Samuel, mas não sei o que ele está fazendo. Eu vou lá para fora, vou ficar sentado aqui olhando a paisagem. Você não está me ajudando. Não, o Samuel está ali, eu já sei. Eu vou lá para a esquina ficar organizando o trânsito. Eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Aí depois chega, Samuel, terminou, tudo bem, foi? Eu estava lá na esquina organizando o trânsito. Eu disse, cara, tu estava fazendo o que ali? Eu estava morrendo, mas o João Pedro aqui, botando peso aqui nas madeiras e quebrando coisa. E tu estava ali fazendo o quê? Não, mas eu trabalhei. Você está entendendo a diferença de trabalhar conhecendo Deus e trabalhar sem conhecer Deus? Se você conhece Deus, você sabe o que Ele está projetando. Se você não conhece, você não sabe o que Ele está projetando. E quando você trabalha para Deus sem conhecê-lo, você vai começar a fazer qualquer coisa, só para estar fazendo alguma coisa e não ficar parado. Quando você entende o que Ele está fazendo, você vai começar a cooperar com Ele. Aí as coisas já são diferentes. Porque você não vai fazer o que você quer, você vai trabalhar com aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que Ele está trabalhando. Ele até lhe digo uma coisa, as coisas começam a ficar até mais fáceis. Por quê? Porque é que Deus que está fazendo. Então você vai entrar no barco que Ele já está guiando. É Deus que está levantando, você vai entrar naquela mesma linha de trabalho, de raciocínio. Então esse é um segredo. Eu preciso, para servir a Deus, conhecer Deus. Diga amém. Você precisa conhecer Deus para servi-lo. Não tem como você servi-lo sem conhecê-lo.
Então Deus quer que nós possamos trabalhar cooperando com Ele. Cooperar é entrar em algo que já existe, que tem um padrão, que tem um alvo. E eu preciso saber o que Ele está querendo fazer para mim começar a fazer. Quando eu descubro o que Deus está querendo fazer, eu passo a fazer exatamente aquilo que Ele está fazendo, cooperando com Ele, indo no mesmo trilho. É como um homem que está construindo uma linha férrea. Ele está lá colocando os trilhos, aí eu vou chegar, ele já tem a direção, ele já tem o material, eu só vou chegar para ajudar ele a encaixar as peças no lugar. Isso é trabalhar para Deus. Deus já sabe onde aquele reino vai, Deus já sabe qual é a meta dele, Deus já tem o material disponível e necessário. O que é que eu devo fazer? Chegar, entender o que Deus está fazendo e ajudar a colocar as peças no encaixe, no local devido e na direção correta. Diga amém. Deus quer levar o reino dele para as pessoas, então eu devo cooperar com ele nisso. Deus quer levar aquilo que você tem para outras pessoas, e o seu trabalho é cooperar com ele nisso. Não é outro trabalho, é esse o trabalho que você precisa fazer, levar esse reino, esse amor, esse evangelho para outras pessoas. Mas que tipo de pessoa eu preciso trabalhar para levar, ou para que tipo de pessoas? Eu posso dizer as piores possíveis. A pior pessoa que você encontrar é para ela que você vai falar. A pior pessoa, às vezes a gente anda na rua e vê assim uma pessoa, um bêbado, e diz: bichinho, coitadinho, pobrezinho, meu Deus, tem misericórdia, ajuda ele. E não fazemos nada, é assim ou não é? Eu não estou dizendo que você vai pegar todo bêbado que você encontrar no meio da rua e levar para casa. Não é isso. Mas você imagina se cada crente destacar-se das suas 24 horas, uma hora, para dar atenção àquele homem que está bêbado e fazer alguma coisa por ele. Se cada crente fizesse isso, eu acho que com o tempo não tinha mais bêbado não, irmão, jogado nas calças. Ou tinha? Provavelmente, vamos dizer que não acabaria, mas reduziria drasticamente o número de caídos alcoolizados nas ruas de Maranguape. Mas para mim fazer isso, eu tenho que entender que é isso que Deus quer. Eu só entendo que é isso que Deus quer quando eu entendo Deus. Eu só entendo Deus quando eu encontro Deus. Então eu tenho que encontrar Deus para entender Deus. Quando eu entendo Deus, eu entendo o que Ele quer. E quando eu entendo o que Ele quer, eu faço aquilo que Ele me chamou e que Ele quer que eu faça. Diga amém. Se olhar, e qual a dificuldade nossa como cristãos para levar o evangelho? Porque hoje é assim, ó. A minha igreja está aqui, amém. Vou convidar alguém. Ah, tu é crente, né? Vamos para a minha igreja fazer uma visita? Tu é crente? Pai, domingo vai ter uma campanha lá. Pense, vamos lá fazer uma visita? O crente hoje gasta o tempo convidando outro crente para vir para a igreja. As igrejas evangelizam crentes. Por quê? Porque ele não quer evangelizar o cara que está caído, porque é muito trabalhoso, irmão. É trabalhoso você pegar um cachaceiro, levantar ele, levar para casa, depois visitar e falar o evangelho. Até um dia ele ser liberto da bebida e poder vir para a igreja e somar na igreja. É muito trabalhoso, mas quando você faz isso, sabe o que acontece? O outro cara lá da outra igreja vê aquele cara que puxa vida, tu não é mais bêbado não, né? Tu tá limpo, né? Vamos para a minha igreja? Ou não é assim? Porque hoje o evangelho se resume em convidar crente para visitar outra igreja de outro crente, e não mais procurar uma pessoa que não tem crente, não é crente ou não tem o evangelho, para conhecer o evangelho. É muito mais fácil você ganhar um crente e dizer: a tua igreja é assim, assim, a minha igreja é assim, tem assim, assim, é melhor. Então traz aquele crente com alguma propaganda, algum marketing, é muito mais fácil do que transformar uma pessoa com o evangelho. E por que nós não queremos gastar tempo com as pessoas? Ou com pessoas que precisam do evangelho, mas nós olhamos para ela e não queremos gastar o tempo, porque nós não entendemos quem ela é. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, seja lá ela quem for, eu estou falando de mendigo, mas pode ser alguém da família mesmo. Eu não quero gastar tempo com a pessoa da minha família. Por quê? Porque na realidade eu não entendo quem ela é de verdade. Eu olho para uma pessoa que está caída no chão, ou para um homossexual, ou para uma pessoa que está com um casamento destruído, ou para alguém da minha família, e eu vejo não o que Deus vê, mas eu vejo o meu olhar de pessoa natural. Aí eu vejo um cara bêbado, aí eu vejo uma prostituta, eu vejo um homossexual, eu vejo um irmão meu que é trabalhoso, que dá trabalho para minha mãe, que dá trabalho para o meu pai.
E eu não quero falar o evangelho para ele, porque esse cara não presta. Cara, não presta, não vou gastar meu tempo com ele não. Por quê? Porque é assim que nós temos enxergado as pessoas. Nós enxergamos as pessoas como elas estão e não como elas deveriam ser. Deus olha para o homem como o homem deveria ser, não como o homem está. E essa é a diferença de Deus para nós. Se eu olhar para o mendigo, eu vou ver o mendigo. Mas se Deus olhar para o mendigo, Deus não olha o mendigo, Deus olha o homem que ele sonhou para aquele homem ser. E aqui está o grande segredo de se evangelizar, irmão. O segredo de se evangelizar é você olhar com o olhar de Deus as pessoas, amém? Quando você olha as pessoas com o olhar de Deus, você evangeliza elas. Quando você não olha as pessoas com o olhar de Deus, você muda de calçada para passar mais longe possível daquelas pessoas, porque você não olha com o olhar de Deus. Eu preciso ver com os olhos de Deus. Ele não vê um pecador, ele vê uma possibilidade de mudança. Quando Deus olhou para o Jones, não viu o Jones pecador, viu uma possibilidade de Jones salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Deus não olha o pecador, não vê um pecador em si, ele vê ali uma possibilidade. É por isso que ele mandou Jesus. Imagina se Deus tivesse visto a humanidade fadada no pecado e diz: não tem mais jeito não, Jesus fica aqui mesmo no céu, que o negócio aqui está melhor do que lá embaixo, tu vai morrer à toa. Vai morrer para quem morrer, esse pessoal não tem mais jeito não. Não, por que Cristo morreu? Porque ele não morreu por uma realidade presente, mas ele morreu por uma possibilidade futura, amém? Ele não morreu pelo que o mundo estava, mas pelo que ele queria que o mundo ficasse e se transformasse. Por que você evangeliza? Não pelo que o cara é, mas pelo que ele pode se tornar. Não pelo que aquela pessoa está vivendo hoje, mas o que ela pode viver amanhã. É por isso que você tem que evangelizar, é por isso que você evangeliza, é por isso que você prega o evangelho. Diga aleluia. Diga aleluia. E por que nós não conseguimos enxergar? E temos essa dificuldade de enxergar as pessoas. Eu ouvi uma pessoa ministrando, ele falou algo que eu anotei, copiei, gravei. Que ele dizendo que o homem ele é um ser que tem duas naturezas. Ele tem uma natureza natural e uma natureza espiritual. Quando Deus foi criar, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro passo foi ele pegar da terra e formar o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra, mas em seguida ele colocou algo que a terra não tinha no homem. A terra foi suficiente até o momento. Depois daquele momento, a terra não tinha mais o que dar para o homem. Então tinha que vir de onde? Tinha que vir do céu. Então Deus pegou algo do céu que não tinha na terra e coloca no homem. Então o homem, ele tem na realidade esses dois pontos. Ele tem um ponto que é da terra e tem um ponto nele que é do céu. E quando Deus olha para o homem, ele não vê o homem pó, ele vê o homem céu. Ele não vê o homem natural, ele vê o homem espiritual. Ele não vê o homem pó da terra, ele vê o homem cheio da glória de Deus. E essa é a diferença. A diferença é como você vê o seu próximo. Você vê ele como pó ou como filho de Deus? Você vê ele como uma pessoa natural, perdida, pecadora, ou como alguém que é filho de Deus, ou pode se tornar um filho de Deus, sarado das suas feridas, salvo e transformado pela palavra? Aí está a diferença para o evangelismo. Aí está a diferença para você levar o evangelho para as pessoas. O segredo é: qual parte eu estou vendo? O pó ou a glória? A terra ou o céu? O natural ou o espiritual? Aí está a diferença para eu poder falar de Deus para as pessoas. O que é que você está vendo nas pessoas? Qual parte você está vendo? Se eu vejo a glória, se eu vejo o céu, eu invisto o meu tempo, eu invisto o meu dinheiro, eu invisto as minhas lágrimas naquelas pessoas. Se eu não vejo nada disso, eu não invisto nada naquelas pessoas. Pelo contrário, eu só aponto o dedo e digo que ela não tem mais jeito. Então, o que é que nós precisamos entender? Quando você começar a evangelizar uma pessoa, por exemplo, me chamaram a semana mesmo, quinta-feira nós estávamos evangelizando ali no condomínio, terminou, um cara veio chamar, pedir ajuda. Samuel, irmão, pastor, me ajuda, vai fazer um culto lá em casa, porque o meu pai alcoólatra, está bebendo direto, ninguém aguenta mais, vamos lá. Eu disse: vamos, vai quinta-feira que vem. Não, quinta-feira que vem não, vamos antes. Vamos, amanhã, que horas? Porque não dá para esperar para depois. Mas ele é um bêbado, chegar lá e vai estar bêbado, vai estar embriagado, vai estar chorando, porque quando você vai evangelizar um bêbado, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a chorar. Chora, aquele negócio correndo aqui, eu não sei se você já evangelizado alguém bêbado, é desse jeito. Deus me perdoa, irmão, eu quero aquele negócio todo. E ninguém quer evangelizar o bêbado. Ninguém quer evangelizar o bêbado.
Porque é complicado evangelizar, porque vou gastar meu tempo com esse cara, eu vou dedicar meu tempo a esse cara. Mas olhe para mim, quando você estiver trabalhando com esse tipo de evangelismo, esse tipo de transformação, tem uma historinha que diz assim, ó. Tinha 3 homens assim num local de construção de um prédio, de um negócio, de um local. E 3 homens estavam construindo lá, trabalhando na construção. E alguém chegou para o primeiro e disse: o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou colocando tijolos. Ele saiu e viu o segundo: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou levantando uma parede. Aí chegou para o terceiro: o que você está fazendo? Eu estou construindo um castelo. Você entendeu a diferença? Quando você está evangelizando alguém, o que você está vendo? Você não pode ver um tijolo, você tem que ver um castelo que a pessoa vai se tornar. Aí está o segredo. Você vai evangelizar um cara que está bêbado, mas esse cara bêbado, mas vai dar um trabalho. Não, é um castelo de amanhã. Amém? É o castelo de amanhã. Então você não está trabalhando. Não, eu estou fazendo aqui, está evangelizando esse bebo velho. Acaba para dar trabalho. Estou quase desistindo. Não, é um castelo. O que está fazendo? Estou construindo um castelo. Não estou levando numa parede, não estou sentando um tijolo, estou construindo um castelo. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter. É para isso que nós devemos caminhar. E hoje o Jeff, quando estava ministrando, ele falou algo e depois me veio à mente, eu até anotei. Ele falando sobre Davi, um pouco sobre a vida de Davi. Ele falou que Davi cuidava das ovelhas. Só que ele falou algo que eu não tinha parado para perceber. Porque na realidade, ser pastor de ovelhas não era algo ignóbil, não era algo nojento, porque a Bíblia fala de vários pastores de ovelhas, vários outros pastores de ovelhas. O problema ali também é porque Davi era tão excluído que ele pastoreava as piores ovelhas. Porque uma coisa é eu pastorear a ovelha que vai servir para o sacrifício, essa ovelha tem um outro valor. Outra coisa é eu pastorear as ovelhas que estão sujas, que não vão ser sacrificadas. E era essa a diferença de Davi. Ele estava pastoreando as sujas. Uma coisa é eu comprar um feijão de primeira, outra coisa é eu pegar aquele que não presta, cheio de caroço, de pedra. O feijão de primeira é mais caro. Você chega lá, R$6,50 o quilo de feijão. Aí aquele outro mais pebinha, R$3, R$4, R$3, você começa a comprar aquilo ali. Mas aí ele falou, eu pensei, puxa vida, Davi cuidava das piores ovelhas. Aí eu me lembrei da cena que Davi fala, no dia que ele estava lá pastoreando, e o urso e o lobo vieram para poder tentar matar a ovelha e pegar a ovelha. Mesmo a ovelha suja que Davi estava, que não era valorizada, que era suja, que não tinha um valor que as outras tinham, Davi foi lá e lutou com o leão só para salvar aquela ovelha suja. Olha que coisa tremenda, querido. Que coisa maravilhosa. Davi lutou com um leão para salvar uma ovelha suja. Davi lutou com um urso para salvar a ovelha que não tinha valor. O que é que você tem que fazer então? A mesma coisa. É para lutar com o leão, meu irmão, mete os pés na cara dele, cara. E salva a ovelha que ninguém quer, salva a ovelha que não tem valor, salva a ovelha que está suja. Amém? É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazermos nesse objetivo e nesse propósito. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Mas eu queria encerrar pedindo para você não apenas guardar tudo que você foi ministrado durante esse dia inteiro, mas você praticar tudo aquilo que foi ministrado durante esse dia inteiro. Você ouviu várias coisas, mas não é o que você ouviu que vai fazer a diferença. O que você vai fazer com o que você ouviu que vai fazer toda a diferença. A Bíblia fala que Pedro passou a noite pescando e voltou sem nada pescar. E quando chegou na praia, Jesus estava pregando na praia. Aí a multidão era muito grande, então Cristo entra no barco de Pedro e pede para o barco se distanciar um pouquinho, para poder ele pregar melhor, para as pessoas ouvirem melhor, a multidão ouvir melhor. Aí depois que ele ouve a pregação, meu tempo acabou, ouve a pregação de Jesus, aí Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, vai mais um pouquinho, volta para o mar e lança a rede de novo. Aí o que é que ele disse? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu sei que eu não pesquei nada, mas eu vou lançar. Aí a Bíblia diz que ele lançou a rede, pesca aquela rede cheia de peixe. Tinha tanto peixe que ele chamou outro barco para ajudar ele a puxar a rede. E quando eles botaram os peixes para dentro dos barcos,
ambos os barcos começaram a afundar. Aí eu fico imaginando uma coisa, irmão, sabe o quê? Porque quando Pedro chegou, quando o barco chega da pesca, não era só um barco, eram vários, porque era uma praia de pescadores. Então tinha vários pescadores em alto mar pescando, e todos eles voltaram com a mesma solução de Pedro, sem nada pescar. Aí todos estavam na beira da praia, alguns até ouvindo Jesus pregando. Quando Pedro saiu, eu imagino assim, quando Pedro puxou a rede e veio com os peixes na rede, os caras que estavam na praia, quando viram, olharam para Pedro: rapaz, o negócio ali tá... O peixe apareceu. Aonde eles foram ali, eles começaram a pescar. Eu vou pescar também. E começaram a pegar os barcos, botar as redes de novo no barco e ir para onde Pedro estava, tentar procurar e pescar algum peixe, onde Pedro havia acabado de pescar e acabar de encher as suas redes. O que é que eu quero falar com isso? Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que estão na praia esperando alguém começar a pescar para sair, e as pessoas que creem que vão fazer uma pesca e saem para pescar e voltam com a pesca. Então, a palavra que Deus falou para você hoje: você pode ficar na praia, não, vou esperar alguém fazer alguma coisa, se der certo eu faço. Ou você pode ir e dizer para Jesus: Senhor, sobre a tua palavra eu lançaria as redes. Sobre a tua palavra eu vou falar o evangelho. Sobre a tua palavra eu vou fazer alguma coisa. Sobre a tua palavra. Por quê? Porque depois que você abre o caminho, outras pessoas podem vir. Mas não espere que alguém vá na sua frente para você ir depois. Abre o caminho, nem que seja para outras pessoas caminharem depois de você. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé no teu lugar. Acabou meu tempo.